É claro que a gente sabe que Deus já dá a palavra para a gente, já está preparado, mas assim que a Jaqueline começou a falar sobre o devocional, né, o que ela estava falando? Ouvir a voz de Deus. Né? E hoje nós vamos falar como ouvir a voz de Deus. Como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus estava, naquele momento, já com o Pai, né? Porque façamos, né? Era um plural de pessoas ali junto. Mas, hoje em dia, eu acredito que mais do que nunca, tem muitas vozes atrapalhando o nosso viver. A internet, o celular, né? É um horror. Às vezes a gente olha para uma mesa no restaurante ao lado, tem 5 pessoas, ninguém está se olhando, cada um está no celular. As crianças, ao invés de brincar, né, com tanta coisa que às vezes nós brincávamos, né, a nossa geração, eu brincava de rolemã, de mergulhar na água que descia da correnteza na rua, sei lá, tantas coisas, de bola de gude, peão, bambolé, né? Agora as pessoas... Bom, a gente nem sabe mais, mas é incrível como as vozes que estão nos atrapalhando, porque essas vozes que estão nos atrapalhando. Até porque, quando a gente olha no Instagram alguém, a foto foi preparada, o momento foi preparado, a gente acha, nossa, olha que coisa mais linda que está aquilo. Mas não é daquele jeito. Né? A gente sabe que Deus está ali conosco, nos direcionando, mas nós precisamos aprender a calar as vozes que nos atrapalham de ouvir a voz do Senhor. Porque existem vozes de incredulidade, que a pessoa vem falar a respeito de coisas, você vê uma coisa, você faz um comentário, a pessoa vem e te corta. E, na verdade, às vezes você fala assim, nossa, foi usado pelo demônio, mas todo mundo é passível de ser usado pelo demônio. Pedro, num momento, ele falou assim, tu és o Cristo. Daí Jesus falou, você foi usado pelo Espírito Santo. E daí a pouco ele falou, sai de ré para Satanás, né? Quer dizer, se você vacilar, tem uma voz, tem tantas vozes ali, e a pessoa vai achar que até é ela que está pensando. E, na verdade, não é ela, não. É o inimigo das nossas almas assoprando coisas que você, às vezes, nem queria ter pensado naquilo. Você fala, meu Deus, como que eu pensei naquilo? Não foi você que pensou, são as vozes que estão ali, vozes do medo. Né? Olha, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo de nada. Sabe, verdade mesmo. Eu nem conhecia o Senhor ainda. Se alguém falava assim, eu tenho medo de morrer, eu falei, engraçado, eu não tenho medo de morrer. Agora eu não tenho mesmo, né? Mas antes eu devia ter tido medo, né? Porque eu nem sabia para onde eu ia, mas agora eu sei para onde eu vou. Então eu não tenho medo de morrer. Mas depois do luto, teve uns dias aí que eu até precisei da ajuda da minha auxiliar, e eu falei assim, Jéssica, vamos comigo? Eu estou com medo de ir lá em Botafogo sozinha no Uber. Coisa que eu nunca tive. Eu pegava Uber, mandava ver. Por quê? Porque eu sabia que meu marido estava com aquela conexão de saber onde eu estava. Sabe, tipo assim, agora parece que... Agora minha filha, mãe, a hora que você sair, você me avisa para onde você está indo. Ela vai colocar aquele aplicativo, não sei o que fica para saber onde que eu estou com o carro. Né? Está viajando, está indo para lá, está indo para cá. E eu
Mas depois, ela não acabou não indo, coitada, eu dei um chapéu nela, e ela, quando ela chegou na porta da minha casa, eu já tinha ido embora. Eu falei assim, dentro do carro, eu falei, eu não preciso ter medo. Eu tenho 3 pessoas aqui comigo do lado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu fui orando, cheguei lá, fiz o que tinha que fazer, voltei numa boa. E aí ela mesmo depois me deu uma palavra bem forte, né? Porque as pessoas, Deus vai usando aqueles que estão ao nosso lado, que nos amam, né? Fala assim, pastora, a senhora está vivenciando um novo tempo, então é um momento que você vai estar se reconhecendo também. Porque eu conheci meu marido com 15 anos. Né? Foi meu primeiro namorado. Estava casada há 49 anos. Esse ano faríamos bodas de ouro. De repente, parece que sai o chão. Mas eu sei, aquela paz que excede todo o entendimento que o Senhor tem me dado, uma alegria que às vezes eu nem entendo. Eu sei que é a presença do Espírito Santo em minha vida. Então, eu tenho meditado mais na palavra, eu tenho mais tempo de ficar lendo a palavra. E a gente sempre pede, né? Eu falei, Senhor, é essa palavra mesmo que eu preciso dar a esse grupo de pessoas que toda quinta-feira estão aqui. E deixa eu falar, tem muito pouco aqui, pelo que esse ministério está oferecendo para vocês. Vocês não podem deixar as pessoas que vocês conhecem. Tem que trazer, tem que convidar. E a gente sabe que para esse tipo de coisa, para oração, para coisas da palavra, você convida 50 para vir 2. Se fosse uma festa, você poderia convidar 10 e vinha 50, né? Mas para esse tipo de coisa, vocês têm que ser aqueles, né, que vão colocar o joelho no chão, falar, Senhor, qual vizinho que eu vou chamar essa semana? Então, é assim que a gente tem que fazer. E tem que lotar isso aqui. Vocês viram a quantidade de coisas que está disponibilizado para vocês? Né, que a Jaque fica buscando fazer com que isso seja assim, disponibilizado de uma maneira tão agradável. Vocês precisam fazer a parte de vocês, trazer as pessoas. Eu sei que, às vezes, a gente vai perdendo muitos amigos, né? Já nem tem tantos, mas os vizinhos, aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, ou que conhecem e estão muito aquém de quem está buscando sempre, vocês têm que trazer. Porque para ouvir a voz de Deus, você precisa crer primeiro. Você precisa crer. Deus fala? Deus fala. Como? Nós vamos ver aqui quais são as maneiras mais prováveis que vocês vão poder ouvir a palavra. Mas você precisa, além de crer, buscar. Então, hoje eu quero que nós saiamos daqui todos com um pensamento. Eu vou buscar ao Senhor porque eu quero ouvir Ele falar comigo. Assim que eu me converti, eu sempre fui muito dorminhoca. Mas de dormir, assim, 10 horas, se alguém não me acordava, eu ia, entendeu? Aí eu comecei a acordar 3 horas da manhã. E fazia o quê? Uns 3 meses que eu tinha aceitado Jesus. E eu falei para a pastora que estava me acompanhando naquela época, eu falei assim, Marileia, eu falei, agora todo dia, 3 horas da manhã, eu acordo e não consigo dormir. Fico ali, giro para um lado, giro para o outro. Ela falou, é porque Deus quer falar com você. Eu falei, mas como assim Ele quer falar comigo? Falava, o que você está lendo? Eu falei, eu estou lendo o Evangelho de João. E olha a coincidência, até quem foi que deu a palavra de oferta? Cadê ela? Hã? É que está tão escuro, assim, essa luz na minha cara, que a gente não enxerga nada. Ela falou sobre o João 15. Eu falei para ela assim, eu estou lendo pela 2ª vez o Evangelho de João. Ela falou, então, você acordou, vai lá e vai ler. Eu levantei, como ela disse, 3 horas da manhã, levantei e fui lá. E estou lendo, né? Vocês são, eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramos e tal. De repente, eu senti uma presença e ouvi, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós.
Eu fiquei assim, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele lhe conceda. Eu chorei copiosamente. Essa é uma das maneiras que Deus fala, audível. É comum? Não, porque faz 26 anos que aconteceu isso, e nunca mais eu ouvi essa voz. Mas era uma voz estrondosa, mas ao mesmo tempo doce. Uma voz suave, mas tão forte. Eu chorei muito de emoção de ouvir, porque eu achava que eu é que era buscadora de Deus. Porque eu era muito esponjosa, né? Eu era esotérica, fazia meditação, sabe? Eu ia na Sheichonoye, ia na catolicismo, eu ia em tudo quanto é lugar. Rezadeira de terço, mas ia lá tomar um passe, sabe? Completamente sem noção. Então eu achava que eu era buscadora, e Deus falou assim: fui eu que te busquei. E se você está aqui, é porque Ele te trouxe aqui, porque Ele te escolheu. Não é você que acha, eu não tenho nada para fazer de quinta-feira de manhã, eu vou lá. Não, Ele é que te traz. Então, Jó fala assim, no Jó 33, 14, diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então, Deus está falando o tempo todo, só que nem todo mundo percebe. Por quê? Por causa de todas essas vozes que estão ao nosso redor. Vozes que gritam, que falam muito mais alto e que você precisa ficar, como no devocional de hoje do pastor Josué, na solitude. Entra no teu quarto e no secreto Ele vai falar com você. Então, se você for acordada de madrugada, não acho que é só para ir fazer um xixi no banheiro, não. Porque às vezes fala, acordei porque eu estou com vontade. Não, Deus quer falar com você. E não é para você chegar lá e ficar orando, então você fica orando. Ora por isso, ora por aquilo. Quer dizer, oração é uma via de mão dupla. Não é só você que fala com Deus. Deus quer falar com você. Então, quando você for, pega. Mas o que eu vou ler? Pega os evangelhos, porque é o poder de Deus que está ali. Começa a ler a Bíblia numa sequência, porque a Bíblia é cheia de histórias, desde Gênesis até Apocalipse. E você precisa ler para que Deus possa falar com você. Deus pode falar audível, claro, com certeza. Ele falou várias vezes, tem na palavra, né? Mas não é tão comum. Mas em João 12, versículos de 27 a 30, vemos Deus falando audível ao seu filho. E muitos ouviram, né? Pensaram até que era um trovão. Diz assim, João 12: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, me salva desta hora. Não, eu vim exatamente para isso. Ele pediu e ele mesmo respondeu, né? Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Já pensou que coisa mais linda? E disse assim: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram, foi um anjo que falou com ele. Então, ter essa experiência é maravilhosa? É. Todo mundo vai ter? Não sei, talvez não. Eu tive essa graça, mas nunca mais tive. E olha que eu peço, hein? Eu falo, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Eu gosto de cantar uma musiquinha, sempre quando eu vou estar meditando assim. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora, porque meu coração precisa ouvir
tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração precisa ouvir tua voz. O meu anseio é esse. Todos os dias, desde o dia 10 de fevereiro de 1999, em que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu quero ouvir Deus falar comigo. Então, eu leio a palavra e posso dizer, sem medo de pecar, nenhum dia, desde o dia 10 de fevereiro até hoje, eu fiquei um dia sem ler a palavra de Deus. Eu leio todos os dias a palavra. Às vezes muito, às vezes pouco, dependendo da correria do dia. Mas eu me apaixonei pela palavra. Então, eu quero ouvir. Outra maneira de Deus falar conosco é quando acontece algo sobrenatural. Daí você fala assim, meu Deus, daí muita gente vê e fala, Deus está falando. Então, está em Números 22, 28, 29, e ele usa algo assim extraordinário. Ele usou uma mula. A palavra diz, então o Senhor abriu a boca da mula, da jumenta, e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo. Você imagina o cara falando, você me fez de bobo, né? Falando com a jumenta. Quem me dera tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. O restante deve ter falado assim, meu Deus, como é que é? Esse está falando com a jumenta, ele está louco. Não, mas todo mundo viu, ela estava ali falando, ela estava livrando ele, porque Deus abriu os olhos da jumenta para ver o mundo espiritual. Então, muitas vezes você precisa pedir, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja esse mundo que é invisível, inclusive para pessoas que nem imaginam que existe uma batalha espiritual nas regiões celestes. Mas você pedindo, ele vai abrir e você vai enxergar. Então, nós precisamos fazer com que as coisas que estão ao redor, quando você percebe que é alguma coisa extraordinária, é Deus fazendo. Uma vez o pastor José estava comentando assim, o que é um milagre? Um passarinho numa árvore é normal. Uma vaca num galho é um milagre. Quer dizer, quando aparecer alguma coisa extraordinária, você fala, não, isso aí é um milagre, uma coisa. Agora, é claro que o diabo consegue fazer pessoas acharem que fez alguma coisa extraordinária, e você pode falar, nossa, será que é isso? Aí você tem que pedir discernimento do Espírito. Porque se o diabo conseguiu trazer 1/3 dos anjos que estavam diante daquele Deus maravilhoso, onde os anjos ficam dizendo, santo, 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 santo. Por quê? Porque é comum, eles são repetitivos, não sabem o que falar? Não. É porque Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele, instantes, a cada instante, ele se transforma em algo extraordinário. E os anjos ficam abismados, assim, santo, santo, santo. É esse o sentimento. E o diabo convenceu 1/3 dos anjos de que ele seria melhor. Você acha que ele não vai fazer com que a gente se engane com as coisas? Então, nós temos que pedir discernimento do Espírito Santo. Bem, outra maneira que nós podemos ouvir Deus, né? A primeira, ouvindo Ele falar, a segunda, em coisas extraordinárias, em terceiro, através de sonhos. Tem muita gente que tem sonho e a gente precisa prestar atenção. Claro, como você comeu uma feijoada à noite, não conseguiu dormir, teve aquele sonho horroroso, você fala, eu sonhei com o diabo. Não, você sonhou porque você foi guloso, tal, não sei o quê. Mas os sonhos também são. Hoje mesmo, a hora que eu estava trazendo as minhas netas para ficar com uma pessoa
porque elas estão comigo lá em casa. A minha netinha falou assim, vovó, eu sonhei que a minha mãe foi assaltada. Eu falei, vamos orar agora. Então, a gente repreendeu, Senhor, cobre a Mariana com tuas mãos. Tal. E daí a gente já ligou para a Mariana, quando você sair da Vila da Penha, toma cuidado, não... Porque ela disse que minha mãe estava abrindo a janela e veio um cara armado. Olha que sonho. Falei, então a gente sabe que criança também pode ter, a gente não sabe ainda se ela vai ter esse tipo de coisa. Então, nós já oramos, já repreendemos. Mas é claro que o sonho, muitas vezes Deus revelou sonhos, né? Daniel, por exemplo, no capítulo 7, ele, né, sonha, revela sonho, ele sonha também, né? No verso 1 diz assim, do capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Quando eu li isso, todas as vezes que eu tenho um sonho estranho, assim que eu acordo, se eu lembrar do sonho, eu já escrevo. Eu tenho vários sonhos assim. Fala assim, já aconteceram algumas coisas? Não, às vezes é até muito estranho mesmo. E eu falei, se for revelação, Deus vai mostrar mais tarde. Não fico também achando assim, qualquer coisa. Eu não fico mistificando, não. Eu sou bem racional, mas eu quero que o Espírito me confirme, me ajude a pensar. No versos 15 e 16 ainda desse capítulo, diz assim, eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, me aproximei de um dos que ali estava e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu, dando-me a interpretação. Quer dizer, além dele sonhar, ele viu a pessoa e foi lá e conversou. É muito legal? É muito legal. Uma outra experiência que eu tive não foi visão. Eu estava... Porque eu tinha mania... Eu ouvia todo mundo falando assim, eu fico horas orando. Eu falava, ai, meu Deus, eu queria ficar horas orando. Como é que será que é isso? Tal. Aí comecei a exercitar, orar, meditar. E aí, um dia, eu estava em casa sozinha, e aí, de repente, eu me senti assim, diferente. Comecei a sentir um perfume assim, eu começava a querer sugar o ar para sentir mais aquele perfume. Quando eu olhei no relógio, tinha passado 4 horas que eu estava no quarto. Então, eu achei assim, deve ter acontecido alguma coisa comigo. Aí eu falei com a irmã Edmeia Williams, que eu gosto muito dela, na época ela me ajudava muito, discipulando, fazendo, eu levava ela para pregar, e aí a gente ficava junto. E ela falou assim, você foi levada ao jardim do Senhor, como Cantares comenta. Eu falei, ai, que delícia. Eu falei, por que eu não entendi mais na hora? Por que eu não peguei uma planta lá na hora? Sei lá, quer dizer, a gente fica pensando, mas é gostoso, né? Então, buscar em oração quando você sonhou, você teve alguma coisa, faz bem. E, olha, não precisa ser nada extraordinário. Domingo, nós estávamos indo para a Vila da Penha, eu ia ministrar lá. A esposa do Fábio falou assim, eu acho que se a gente não buscar muito, a gente não recebe muito. Na hora, eu falei, nossa, é Deus falando comigo, porque qual era o título da mensagem que eu ia pregar lá? Nós recebemos quando buscamos. Eu falei, meu Deus, e agora aqui? Ela começou a falar o devocional, né? Como ouvir Deus, porque as vozes, sabe, tipo assim, essas pequenas coisas que a gente agradece a Deus, que Ele fica feliz. Falou, olha, ela está conectada comigo, ela está sabendo que eu estou falando com ela. E é assim que Deus quer com cada um de nós. Ele quer falar nas minúcias. Por isso que nós temos que fazer com que essas vozes sejam apagadas da nossa mente. Mas, em quarto lugar, e o mais normal, mais comum, é ouvir através da palavra, da Bíblia. E aí, Jesus falou que quando ele foi embora, falou, olha, é bom que eu vá, porque eu indo vai vir o outro, o Consolador, o Espírito Santo. E ele veio habitar em nós, para que
conosco e através de nós possamos continuar fazendo quando Jesus orou em João 17. Ele falou assim: vocês vão falar, vão ouvir aquilo que os discípulos falaram, ouviram de mim. Mas quem que vai trazer à memória? É o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode trazer à memória alguma coisa que você não lê? E aí você precisa ler a palavra todos os dias. Ler, mas meditar. Não é ler, porque a Bíblia é um livro, onde o autor desse livro está dentro de você. Então, a hora que o Espírito Santo habita em sua vida, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele vem morar, e ele é uma pessoa. Ele se entristece se você nem ligar para ele. Então, acordou de manhã, bom dia, Espírito Santo. Me ajuda na minha fraqueza. Coloca diante de mim as coisas que eu preciso fazer. Arruma a minha agenda, por favor. E aí você vai. E leia a palavra. 1 Coríntios diz assim, 14:3. Porque a Bíblia, ela tem muitas promessas. E se você não sabe qual é a promessa que tem para você, é porque você não está lendo. Tem quase 8.000 promessas aí na Bíblia que a gente tem que pegar para a gente. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação. Então, quando vem uma palavra, é para edificar você, é para consolar, é para te fortalecer. Não é aquela palavra, eis que te digo, estou vendo um anjo ali com espada de fogo banhado, vai passar faca na tua cabeça. Não, pô, aí você fala, meu Deus do céu, quero sair desse lugar. Não é isso que é profetizar. Profecia está aqui, na palavra. Ela é que te dá vida, e vida em abundância. Foi falado aqui, a semana passada, ela estava triste, muito triste por causa da avó. Mas a palavra de Deus disse assim, confia em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então você precisa ler, meditar, guardar. O que é decorar? É decoração. Vem na mente, você entende ali, passa para o coração. Você guarda, decora. E aí, quando o Espírito Santo precisar, no momento que você está triste, você pega e fala aquele versículo que você guardou na mente. Então, você vai falar, mas eu leio e não consigo guardar. Vai ler mais vezes. Eu já li estou na 27ª vez a Bíblia inteirinha. Por quê? Porque um dia eu ouvi de uma senhora, que eu estava num congresso, fazia poucos meses que eu tinha aceitado Jesus, ela falou, eu já li a Bíblia 32 vezes, porque esse ano fez 32 anos que eu aceitei Jesus. Eu achei isso o máximo. Eu falei, nossa, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu fiz um compromisso, Senhor, todo ano eu vou ler a Bíblia. Naquele ano, que era o primeiro ano, eu não li, mas teve um ano que eu li 2 vezes, para poder compensar. Né? Esse ano eu estou quase terminando já a 27ª vez. Então, 2 anos seguidos, eu já comentei algumas vezes com vocês, que eu fiz uma Bíblia específica para as minhas netas. Uma Bíblia anotada pela avó. Você não tem neto? Tem filho? Faça isso também. Leia uma Bíblia ressaltando as promessas para seus netos, seus filhos. Olha que coisa mais linda, que legado que você pode deixar, que presente. A minha netinha está aprendendo a ler agora. Ela falou, não vejo a hora, vovó, de ler as coisas que você escreveu aqui para mim. Porque ela está lendo agora todas aquelas frasezinhas que vê, né? Que a gente espera um pouquinho, vovó, quero ler e tal. Mas é isso, sabe? É isso que vocês têm que fazer. Então, ler a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, quer dizer, ela vai te ensinar o que é certo, vai repreender quando você fizer alguma coisa que não é de acordo com a palavra, vai corrigir e vai instruir para a justiça. Essa é a palavra de Deus para nós, para que o homem, não é homem masculino, é o ser humano de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a intimidade
para ouvir a voz de Deus é aquela que você adquire no seu quarto secreto, onde você ouve Ele falar. Não é só que você fala. Você deve adorá-lo, você deve confessar seus pecados, deve pedir, peça mesmo. Eu sou pidona para Deus, eu peço um monte de coisa. Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero curar, eu quero tudo. Tudo que tem lá eu quero, Senhor. Ele vai dar se Ele quiser, mas eu peço. E intercedo pela igreja, mas depois eu me aquieto. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Então, toda vez que eu vou ler a palavra, eu canto aquela musiquinha, que eu sou uma exímia cantora, né? Vocês viram que eu quase engasgo aqui para cantar, mas para ele eu canto bem alto, gritando com voz de taquara rachada, mas canto, e ele ouve a voz do Filho, porque ele ama a cada um de nós. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês aqui. Vocês podem ouvir ele audível, vocês podem ouvir ele em sonho, vocês podem ouvir ele numa coisa extraordinária, vocês podem ouvir ele na palavra, que é o mais comum.